de falar de esporte. É hora de ouvir a torcida. Está entrando no ar o grito da galera. 11h01 em todo o Grande Rio. Muito bom dia para você, cliente inteligente. Muito bom dia para você, comerciante. Comerciário do maior conjunto de lojas a céu aberto da América Latina. Está entrando no ar mais um O Grito da Galera, num oferecimento de GMB Esportes, Alfândega 278, oficina da casa, facilitando o seu dia a dia, na Rua Buenos Aires 111, ao lado do Mercado das Flores, onde você encontra ferramentas, brinquedos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, decoração, papelaria e muito mais em até 10 vezes sem juros. Eu falei 10 vezes sem juros. E na rua Buenos Aires 111, ao lado do Mercado das Flores. E para finalizar, temos ainda o oferecimento de depósito de meias Sebra na Rua da Alfândega 181. Meias, toucas, cachecol, luvas, gorros, casacos, sobretudos, palmilha térmica, botas impermeáveis e protetor de ouvido. Você que vai viajar para regiões frias, passe antes na Sebra e confira. Produtos com até 30% de desconto na Rua da Alfândega 181. Alfândega 181, depósito de meias Sebra. Ô Nanda, mas como a Saara é grande e cheia de lojas? É, Paulão, mas eu quero uma loja especializada em meias. Eu disse meias. Meias, amor. É, Paulão e Nanda, depósito de meias Sebra, Alfândega 181, meia calça, meia arrastão, meia social esportiva, meias para ginástica e varizes, depósito de meias Sebra, Alfândega 181. Atenção, você que vai viajar para regiões frias, não faça escala em outros lugares. Vá direto ao depósito de meias Sebra, tradição em roupas térmicas, vestuário e acessórios para a sua viagem. Na Sebra, você encontra também grande variedade em toucas, luvas e cachecóis. Alfândega 181, Alfândega 181. Oficina da Casa, facilitando o seu dia a dia. Tudo para a sua casa, tudo para a sua loja. Oficina da Casa. Ferramentas em geral, informática, utilidades, papelaria, decoração, limpeza, eletroeletrônicos, cama, mesa e banho e brinquedos. Oficina da Casa. Tudo em até 4 vezes sem juros. Rua Buenos Aires 111, ao lado do Mercado das Flores. Buenos Aires 111. Buenos Aires 111. Oficina da Casa. O grito da galera. Aqui a torcida tem voz. 11h04, horário brasileiro de verão. Vamos aos destaques do programa de hoje. Elkson é vendido pelo Botafogo por 17 milhões para clube chinês. Fluminense permanece no aguardo de Conca. Juninho pode mesmo estar de saída do Vasco e provável destino poderá ser os Estados Unidos. E incêndio na Gávea pode ter sido criminoso. Esses são os destaques do programa de hoje, que tem o oferecimento de GMB Esportes, Alfândega 278, oficina da casa, facilitando o seu dia a dia, na Rua Buenos Aires 111, ao lado do Mercado das Flores, e depósito de meias Sebra na Rua da Alfândega 181. Bem, minha gente, ontem
falamos com o candidato da Chapa Azul a presidente do Clube de Regatas do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e hoje vamos conversar com Jorge Rodrigues, candidato a presidente do Clube de Regatas do Flamengo pela Chapa Rosa. Jorge Rodrigues é um empresário bem-sucedido, fundador da Triunfo, hoje uma das maiores companhias do ramo de engenharia, logística naval e portuária, e que, por sinal, é patrocinadora do futebol do Flamengo. Sócio do Flamengo desde 1975, Jorge Rodrigues teve atuação direta em muitos momentos da vida recente do Flamengo. Presente em diretoria de vários ex-presidentes e também como conselheiro. Jorge Rodrigues, muito bom dia para você, prazer enorme falar contigo aqui na Rádio Saara. Vocês vão falar agora nesse momento para milhares de torcedores do Flamengo e também alguns sócios do Clube de Regatas do Flamengo, comerciantes e clientes da Saara. Jorge Rodrigues, bom dia para você. Bom dia, ouvintes da Rádio Saara. Estou muito feliz e satisfeito em poder ter entrevista e corroborando com as palavras da chapa puro sangue, a chapa Flamengo de verdade, DNA do Flamengo, CPF do Flamengo e identificação. Jorge Rodrigues, é verdade que você era chefe da delegação rubro-negra em 99 quando deu problema com o Romário, que acabou na rescisão do contrato do jogador com o Flamengo? Naquele episódio eu estava como chefe da delegação, porém no dia que houve o evento, o nosso presidente da época, Edmundo Santos Silva, estava presente. Então, quando o presidente está presente em qualquer evento, ele passa a representar a presidência do clube. Eu estava num período, mas naquele período em que houve aquele evento, essa situação, o nosso presidente na época, Edmundo Santos Silva, estava presente. Bem, Jorge Rodrigues, candidato a presidente do Flamengo pela Chapa Rosa. Eu quero saber por que você quer ser presidente do Flamengo. E é verdade, queria saber também se é verdade que a atual presidente Patrícia Amorim lhe desafiou. E que desafio seria esse? Me desafiou? Isso. Eu acho que está havendo um movimento aí de união entre a Chapa Azul e a Chapa Amarela. A união do mal, porque o mal que a Patrícia fez ao Flamengo, juntando aos alienígenas que não conhecem o Flamengo, só resta uma chapa, que é a chapa do bem, a chapa puro sangue. O desafio que eles estão fazendo é esse, derrotar a chapa do bem, a chapa do Flá Único, a minha chapa, a chapa rosa. A união é dos mais fracos, né, que se estão juntando para, pseudamente, derrotar o mais forte. Mas na realidade o mais forte sou eu, porque eu represento o Flamengo. Por que você quer ser presidente do Flamengo, Jorge Rodrigues? Presidente do Flamengo é um sonho de todo flamenguista. Eu tenho esse sonho desde garoto e hoje eu estou prestes a realizar esse sonho. Quando você me chamou à entrevista, você disse, vamos entrevistar o presidente Jorge Rodrigues. Aliás, como foi dito antes, uma premonição. Eu sou o candidato dos candidatos. Hoje só restam um candidato, que é o grupo que nós não sabemos de onde é um grupo, né, um grupo de Márcio Braga, Kleber Leite, Delaí Drangovski, Hélio Ferraz, agora Patrícia Amorim, estão todos eles juntos. Essa é a novidade que a Chapa Azul está trazendo para o Flamengo. Engraçado isso, eu achei estranho. Então é contra tudo isso, contra essas pessoas que nós estamos tentando, nós vamos mudar o Flamengo, mudando essa mentalidade retrógrada, essa mentalidade atrasada. Quem verdadeiramente vai colocar o Flamengo na modernidade é a Chapa Rosa, Jorge Rodrigues e seus aliados, puro sangue. Jorge Rodrigues, você falou que você não tem o apoio de diversos nomes aí do clube, citou o Hélio Ferraz, Kleber Leite, ex-presidentes do clube, você não tem esse apoio. Fica mais fácil ou mais complicado administrar o Flamengo dessa forma, sem o apoio desses ex-presidentes? As pessoas que nós citamos, ele fica mais leve. Agora eu tenho ex-presidentes que estão comigo, tenho Gilberto Cardoso que está comigo, tenho Eduardo Mota que está comigo, eu tenho o Antônio Augusto que está comigo, são os verdadeiros campeões do mundo, Eduardo Mota, Antônio Augusto e Paulo Dantas foram
foram os campeões do mundo, estão comigo. O presidente Jorge Elal está comigo. Então, quem está comigo, graças a Deus, são os melhores, são os puros sangue do Flamengo. Estamos conversando com Jorge Rodrigues, candidato a presidente do Clube de Regatas do Flamengo pela chapa rosa. Jorge Rodrigues, com quase R$500 milhões em dívidas, segundo o último balanço patrimonial divulgado em maio desse ano, qual será a sua principal estratégia para administrar essas dívidas e tentar diminuí-las? Olha, a principal estratégia é fazer com que essa máquina de fazer dinheiro, que é o Flamengo, que tem uma marca avaliada em 1 bilhão e tem 40 milhões de torcedores, de clientes já cadastrados, não tem medo de uma dívida de 500 milhões. Lógico que nós vamos assumir, vamos saber realmente qual é o tamanho dessa dívida, vamos reescaloná-la, vamos alongá-la para que a gente possa estar com tranquilidade e fazer os investimentos no futebol, que o futebol é o carro-chefe do Flamengo, um futebol forte no Flamengo, o clube todo fica forte. Então, a nossa forma de resolver o problema da dívida é crescer, nós vamos resolver a dívida crescendo. Sendo vitorioso no pleito de segunda-feira, qual será a sua primeira atitude como presidente, Jorge Rodrigues? A primeira atitude como presidente do Flamengo, quando eu assumi o cargo, é o seguinte: vamos conclamar a todos os rubro-negros para que se unam, que juntos nós vamos transformar o Flamengo. Então, o meu primeiro ato em que eu for ser presidente é conclamar todos os rubro-negros para juntos trabalharmos com afinco, com dedicação, com amor, diariamente, de 8 às 8, para que o Flamengo se torne aquilo que ele nunca deixou de ser, o maior do mundo. Jorge Rodrigues, candidato da chapa rosa à presidência do Flamengo, você recebeu o apoio do Maurício Rodrigues, que era candidato da chapa laranja, e do Lisias Itapicuru, da chapa verde. Quais os projetos desses dois candidatos que serão absorvidos e desenvolvidos na sua gestão sendo eleito? Bom, o projeto do Maurício é um projeto que me encantou desde a primeira vez que ele me mostrou esse projeto, no início, que é da Arena Multiuso na Gávea, que eu acho muito importante, porque nós precisamos revitalizar a Gávea de uma forma inteligente, de uma forma integrada, onde nós poderemos ter, além de ter um estádio para 18, 20 mil pessoas, podemos voltar a trazer os profissionais à Gávea para fazer treinos e tal, e também construir ali as instalações de uma concentração para os profissionais. Então nós vamos trazer com essa Gávea, essa arena multiuso, o time do Flamengo para a Gávea, para junto dos seus torcedores. Esse é um dos principais projetos que nós vamos aderir, que é o projeto do Maurício Rodrigues. E o Ninho do Urubu, como é que ficaria? A TV Fla, que nós vamos desenvolver. O Lisias tem projetos também de gestão, de choque de gestão, que nos interessou muito. Então nós vamos juntar esses projetos aos nossos e vamos desenvolver o Flamengo. Um dos meus principais é tirar o marketing da Gávea, colocar-o lá em São Conrado, e ali nós fazemos o cérebro do Flamengo, a inteligência do Flamengo, desenvolvemos novos negócios com a chefia do Maurício Rodrigues no marketing. Inclusive numa área abandonada pelo Flamengo, né? Lá em São Conrado, área abandonada. Então nós vamos recuperar o patrimônio do Flamengo e fazer com que aquele patrimônio ali se torne útil, né? Um patrimônio valiosíssimo, inclusive. Um ponto onde nós vamos desenvolver a inteligência do Flamengo e os novos negócios do Flamengo. Você falou de trazer o time novamente para a Gávea, né, com a revitalização da Gávea. E o Ninho do Urubu, como é que fica, Jorge Rodrigues? O Ninho do Urubu não fica, é o centro de treinamento integrado do Jorge Elal. Ele está, e ele vai ficar melhor do que ele está. Agora ele vai servir à formação de atletas. Nós vamos fazer ali um centro integrado, que o garoto vai para lá de manhã e sai à noite. E aquele que não tem condições de retornar às suas casas vai ficar lá durante toda a semana. Nós vamos construir escola ou vamos fazer convênios com as escolas locais para nós desenvolvermos, além do atleta, o homem, e dar-lhe também cultura. Então essa é a nossa ideia, isso que nós vamos fazer. São esses atos aí que nós vamos tomar logo assim que assumimos a presidência do Flamengo. Agora, sobre o futebol, com Jorge Rodrigues presidente, Zinho continua no cargo de diretor de futebol do Flamengo? Olha, eu tenho que tomar uma posição da seguinte: saber como está realmente o futebol, conhecer o Zinho, que eu não o conheço,
ver quais são os seus planos, os seus projetos, conversar com o Dorival Júnior, ver quais são os seus planos, os seus projetos para 2013. E lógico, se o Zinho, que é um rubro-negro que jogou no Flamengo, é um ex-atleta, e ele estiver dentro desses quesitos que nós queremos para o Flamengo, não vejo problema em ele não continuar. E o Dorival tem um contrato até o final de 2013. Eu acho que uma das coisas nossas também na nossa gestão é cumprir contratos. Nós não queremos romper e começar uma gestão já rompendo o contrato. Vamos também conversar com o Dorival, mas lógico, se for melhor para o Flamengo que ele continue, ele vai continuar. Grandes mudanças no futebol já poderão ser notadas em 2013 com Jorge Rodrigues na presidência? Lógico, a primeira delas vai ser um gestor profissional que nós vamos contratar. No início do mandato nós vamos assumir a vice-presidência de futebol para que a gente coloque a casa em ordem, para que quando o gestor venha já saiba das nossas ideias e encontre um futebol organizado. E vamos contratar um grande craque, porque sem grande craque o Flamengo não sobrevive. Não só um, mas outro. Mas o nosso principal objetivo é trazer o Kaká, a camisa 10, para o Flamengo em 2013. Jorge Rodrigues, existe ainda a possibilidade de união da sua chapa com Patrícia Amorim ou não? Não existe mais nenhuma possibilidade de união. O que existe é o nosso trabalho, é a nossa dedicação em ganhar essa eleição. É acreditar naquilo que nós estamos fazendo, que nós achamos, isso temos certeza que é melhor para o Flamengo. As outras chapas estão aí se unindo até contra a gente. Então é uma forma que nós temos aí de mostrar para eles que o Flamengo puro sangue, que é a chapa rosa, vai vencer as eleições e nós vamos fazer para o Flamengo melhor. Eu vou falar 3 palavras, Jorge Rodrigues, e você vai me dizer o que você pensa delas, ok? A primeira é Adidas. Bom. Adidas é bom? É bom. A Adidas vai internacionalizar a marca Flamengo. A Adidas vai nos dar uma condição de receita melhor. Só que um contrato de 10 anos, ele tem que ter pelo menos 5 anos para que haja uma reavaliação desse contrato. O Flamengo estando bem e tal, nós temos que fazer um reajuste. Então, essa é a nossa ideia. A Adidas eu acho bom. É uma grande empresa, uma empresa internacional. Museu do Flamengo. Museu do Flamengo é bom. Eu acho que é a história, né? Só que precisamos fazer esse museu realmente o museu do Flamengo, né? Não podemos fazer um museu político. Nós temos que fazer um museu do Flamengo. Então nós assumimos, o museu não vai ser mais inaugurado agora, na próxima gestão, que é a nossa, e nós vamos ver quais são o que tiver de melhor ali, que é a raiz do Flamengo, tem que estar naquele museu. Então, não é político, o museu é museu é a história do nosso clube. Zico. Hein? Zico, para finalizar. Zico foi um grande, é nosso ídolo. Como jogador, ele foi sensacional. Agora, como gerente, como administrador, ele deixou a desejar. Então, eu tenho que respeitá-lo como jogador e admirá-lo. Agora, ponto. Eu não quero falar mais nada, ponto. Muito bem, Jorge Rodrigues, foi um prazer conversar com você. Desejo muito sucesso no pleito de segunda-feira. Eu gostaria de deixar aí o espaço aberto para que você pudesse falar diretamente com os sócios e torcedores do Clube de Regatas do Flamengo que nos escutam nesse momento pelas ruas da Saara. Bom, eu quero dizer aos nossos sócios, aqueles que estarão presentes lá na segunda-feira, dia 3 de dezembro, que compareçam lá ao Flamengo em massa, que vão votar, que a chapa rosa é a chapa da verdadeira mudança, é a chapa da modernidade, é a chapa puro sangue do Flamengo, é o verdadeiro Flamengo, não tem alienígenas e não tem mais administrativos, é a chapa da verdade. E que votem com consciência, que votem com tranquilidade, pois o Flamengo merece um presidente que nem Jorge Rodrigues, que sempre deu para o Clube de Regatas do Flamengo e nunca cobrou nada. Um grande benemérito, depois de 15 anos, com 15 anos de serviço prestado ao clube, voluntário, ininterruptamente, recebeu o título de grande benemérito. Quem está concorrendo a essa eleição como presidente do Flamengo não é qualquer um, não é nenhum alienígena, não. É um grande benemérito do Clube de Regatas do Flamengo. Então, meu sócio, meu torcedor, aquele que sabe quem eu sou, vá lá, no dia 3,
votar na chapa azul, na chapa rosa, por favor. Obrigado, Jorge Rodrigues, candidato a presidente do Flamengo pela chapa rosa. Foi um prazer conversar com você aqui na Rádio Saara. São 11h20 em todo o Grande Rio. Este é o Grito da Galera, num oferecimento de GMB Esportes, Alfândega 278, material esportivo de primeiríssima qualidade, é na GMB Esportes, Alfândega 278. Depósito de meia e sebra na rua da Alfândega 181. Vai viajar para regiões frias? Passe antes na Sebra. Lá você encontra meias, toucas, cachecol, luvas, gorros, casacos, sobretudos, palmilhas térmicas, bota impermeável, protetor de ouvido e muito mais, até 30% mais barato do que as lojas especializadas em artigos de inverno nos shoppings. Passe antes na Sebra e confira. Vai viajar para regiões frias? Passe antes na Sebra, na rua da Alfândega 181. E para finalizar, Oficina da Casa, na rua Buenos Aires 111, ao lado do Mercado das Flores. Ferramentas, brinquedos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, decoração, papelaria e muito mais, em até 10 vezes sem juros. Oficina da Casa, Buenos Aires 111, ao lado do Mercado das Flores. Oficina da Casa, facilitando o seu dia a dia. Tudo para a sua casa, tudo para a sua loja. Oficina da Casa, ferramentas em geral, informática, utilidades, papelaria, decoração, limpeza, eletroeletrônicos, cama, mesa e banho e brinquedos. Oficina da Casa, tudo em até 4 vezes sem juros. Rua Buenos Aires 111, ao lado do Mercado das Flores. Buenos Aires 111, Buenos Aires 111. Oficina da Casa. Ô Nanda, mas como a Saara é grande e cheia de lojas? É, Paulão, mas eu quero uma loja especializada em meias. Eu disse meias. Meias, amor. É, Paulão e Nanda, depósito de meia e sebra, Alfândega 181, meia calça, meia arrastão, meia social esportiva, meias para ginástica e varizes, depósito de meia e sebra, Alfândega 181. Atenção, você que vai viajar para regiões frias, não faça escala em outros lugares. Vá direto ao depósito de meias Sebra. Tradição em roupas térmicas, vestuário e acessórios para sua viagem. Na Sebra, você encontra também grande variedade em toucas, luvas e cachecóis. Alfândega 181, Alfândega 181. Na GMB Esportes, você encontra bolas esportivas e para lazer, uniformes, camisas oficiais do seu clube, calções, meiões, bonés, pranchas para bodyboard, materiais para natação e balé, mesas e raquetes para ping-pong, jogos de botão, redes em geral, troféus e medalhas, anilhas, barras, luvas, bandeiras, enfim, a melhor seleção de artigos esportivos no centro do Rio. Passe na GMB Esportes, Rua da Alfândega 278, Rua da Alfândega 278. GMB, o esporte ao seu alcance. O grito da galera. Aqui a torcida tem voz. O grito da galera. Aqui a torcida tem voz. Oficina da Casa, facilitando o seu dia a dia. Tudo para a sua casa, tudo para a sua loja. Oficina da Casa, ferramentas em geral, informática, utilidades, papelaria, decoração, limpeza, eletroeletrônicos, cama, mesa e banho e brinquedos. Oficina da Casa, tudo em até 4 vezes sem juros. Rua Buenos Aires 111, ao lado do Mercado das Flores. Buenos Aires 111, Buenos Aires 111. Oficina da Casa. Ô Nanda, mas como a Saara é grande e cheia de lojas? É, Paulão, mas eu quero uma loja especializada em meias. Eu disse meias. Meias, amor.
É Paulão e Nanda, depósito de meia e Sebra, Alvândega 181, meia calça, meia arrastão, meia social esportiva, meias para ginástica e varizes, depósito de meia e Sebra, Alvândega 181. Atenção, você que vai viajar para regiões frias, não faça escala em outros lugares. Vá direto ao depósito de meias Sebra, tradição em roupas térmicas, vestuário e acessórios para a sua viagem. Na Sebra, você encontra também grande variedade em toucas, luvas e cachecóis. Alfândega 181, Alfândega 181. Na GMB Esportes, você encontra bolas esportivas e para lazer, uniformes, camisas oficiais do seu clube, calções, meiões, bonés, pranchas para bodyboard, materiais para natação e balé, mesas e raquetes para ping-pong, jogos de botão, redes em geral, troféus e medalhas, anilhas, barras, luvas, bandeiras, enfim, a melhor seleção de artigos esportivos no centro do Rio. Passe na GMB Esportes, Rua da Alfândega 278, Rua da Alfândega 278. GMB, o esporte ao seu alcance. O grito da galera. Aqui a torcida tem voz. Minha gente, está aí, conversamos com o presidente Jorge, o presidente candidato a presidente do Flamengo, né? Pela Chapa Rosa, Jorge Rodrigues. Vamos agora falar do Botafogo, que acaba de perder Elkson, que foi vendido para um clube chinês. É verdade, foi vendido para um clube chinês por 17 milhões de reais. 17 milhões de reais. Realmente vai fazer falta, Maurício, hein? O Elkson, para você, vai fazer falta, né? O Maurício, como botafoguense, está dizendo que vai fazer falta. Quem lamentou bastante a saída do Elkson foi o gerente de futebol, o Anderson Barros. Ele disse que não pode dar, o Elkson não pôde dar continuidade ao trabalho dele no clube e lamentou que o Elkson tenha saído, principalmente no final da gestão dele, que está aí terminando um ciclo de 4 anos. Bem, minha gente, vamos falar agora do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Olha, o Fluminense só pensa na Libertadores e em repatriar Dario Conca. Mas prudência é a palavra de ordem no Fluminense. Essa é a postura que tem sido adotada pelos dirigentes tricolores quanto ao Conca. O Fluminense já fez uma proposta oficial e aguarda uma resposta do clube chinês para a volta de Dario Conca. Mas enquanto Conca não volta, o pensamento tricolor é a Libertadores da América. E o Bruno, jogador tricolor, falou sobre essa obsessão pela competição sul-americana. Porque a gente sabe que a gente tem condição de ser campeão. A gente sabe que a gente tem uma equipe, um grupo que pode chegar ali dentro e disputar esse título. Então a gente vai treinar bastante para que a gente possa chegar ali dentro e conquistar junto com os torcedores. Bem, minha gente, o incêndio na Gávea pode ter sido causado por um descuido na obra que está sendo feita na arquibancada do Parque Aquático. Mas já existe a hipótese de ter sido também um incêndio criminoso. É isso mesmo. Gravações foram entregues à polícia, que está averiguando a possibilidade de um incêndio no ginásio Cláudio Coutinho, que aconteceu na manhã de ontem na Gávea, ter sido criminoso. O prejuízo calculado foi em torno de 800 mil reais. 800 mil reais. É uma pena que isso tenha acontecido, né? Bem, já no futebol, o diretor de futebol do Flamengozinho tentou explicar a dívida contraída nas contratações do zagueiro Renato Santos e do meia Kleber Santana junto ao Avaí. Para o dirigente, a penhora de parte da venda que o clube teria a receber prejudicou o pagamento do débito. Zinho também falou sobre o futuro do Flamengo e fez um balanço
desse ano, do ano de 2012. Vamos escutar o diretor de futebol do Flamengo. Eu acho que assim, no final, vou tirar colocação, resultado do futebol, do time profissional. Na base nós tivemos resultados maravilhosos, o Flamengo chegou em todas as finais, está na final do Mirim contra o Vasco, está na final do Infantil contra o Fluminense, foi campeão do Juvenil contra o Arte Sul, foi campeão do OPG com os Juniores contra o Botafogo. Então, o Flamengo está resgatando esse bom trabalho na base, por isso esse entrosamento com o profissional, da gente não... no momento errado lançar os atletas e um trabalho mental nesses atletas lá, porque eu sei que eles já querem vir ver o Tomás, ver o Matheus, ver o Adria no profissional, eles também querem vir logo, né? Então esse trabalho está sendo feito com a base, eu acho que esse salto está sendo muito positivo, estou muito feliz com a base no Flamengo, né? Carlos Noval, Brasil, Toninho, todos os treinadores, eu vou lá no vestiário, falo com eles, converso, então está sendo muito bom. No profissional, todas as crises que eu peguei aqui, até com a falta de experiência num cargo, eu acho que termino o ano com um saldo positivo. Bem, já falando do Vasco da Gama, Juninho pode estar mesmo de saída do Vasco da Gama. E o provável destino poderá ser os Estados Unidos da América. O Red Bull quer o meia vascaíno e quer dar asas a ele, né? Principalmente porque ele já está no final de carreira, está precisando de asas de fato. E a Red Bull quer contratar, o time norte-americano quer contratar Juninho Pernambucano, o que vai dificultar bastante a situação do Vasco na hora da renovação, ok? Bem, o Éder Luiz falou sobre o esquema para o último jogo do Vasco contra o time reserva do Fluminense, que acontece domingo às 17 horas no Engenhão, e o Vasco que joga com 3 zagueiros nesta partida. E o Éder Luiz falou sobre isso. O primeiro treino é difícil, né? Até porque também está tão próximo do jogo. Mas igual eu disse, ele é o treinador, ele está pensando uma maneira, acho que tem certeza, tem estudado a equipe fluminense, né? É uma maneira que a gente, né, tem jogadores que marcam realmente forte, mas é tempo. Acho que não é de uma hora para outra vai encaixar, mas é uma função que se a gente se encaixar bem, acho que tem a tendência do ano que vem ter mais vezes. Acho que é bom você fazer uma pré-temporada mais tranquila. Eu não conheço o lugar, mas falaram que lá é muito bom, a expectativa é boa. Até porque também é melhor a gente fazer uma pré-temporada mais perto, né, que a gente pode aproveitar um pouco mais. Até porque também o nosso campeonato não dá tanto tempo para você preparar. Bem, minha gente, hoje é o último dia para você participar do bolão da semana valendo uma camisa oficial do time do seu coração. Basta ligar 22212742, dar seu palpite para o resultado das partidas Flamengo e Botafogo, Fluminense e Vasco, e se acertar o resultado, leva para casa uma camisa oficial do time do seu coração. Você pode ligar até o meio-dia, ok? Até o meio-dia. Hoje é o último dia, é o último bolão do ano. A sua última oportunidade nesse ano de faturar uma camisa oficial do time do seu coração. E assim, chegamos ao final de mais um O Grito da Galera, num oferecimento de GMB Esportes, Alfândega 278, Depósito de Meia e Sebra, na Rua da Alfândega 181, e Oficina da Casa, na Rua Buenos Aires 111, ao lado do Mercado das Flores. Um forte abraço a todos, tchau, tchau.